Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre superposição de movimentos harmônicos simples e eu vou considerar o caso unidimensional com os osciladores ou os movimentos harmônicos de mesma frequência, mas amplitude e fases distintas. No próximo vídeo eu discuto frequências distintas. Para fazer isso, eu vou falar também sobre o movimento harmônico simples e sua relação com o movimento circular uniforme. Vai ser importante a gente entender essa relação para a gente fazer as contas que virão na sequência. Então aqui eu peguei uma partícula em vermelho e essa partícula está em movimento circular uniforme, o MCU, seguindo essa trajetória aqui. Vamos supor que ela anda neste sentido. Vamos chamar a velocidade angular dela de ômega zero. Se é MCU, esse ômega zero é constante. Esse ângulo desse raio vetor em verde com o eixo x é o nosso θ. E a gente sabe que no MCU o θ é um ângulo inicial, vamos chamar de θ0, mais ômega zero t. Agora vamos olhar para a projeção desse vetor em verde. Esse vetor em verde tem comprimento A. Então, para a projeção desse vetor sobre o eixo x. Então, eu tenho essa projeção sobre o eixo x. E esse x é igual a... Tem um triângulo retângulo. Esse aqui é o cateto adjacente a cosseno θ. Ou seja, A cosseno ômega zero t mais θ0. Notem que essa sombra em x, essa projeção, é exatamente MHS, movimento harmônico simples. Então essa é a relação entre o movimento circular uniforme. A projeção do vetor posição da partícula em movimento circular uniforme sobre o eixo x é um movimento harmônico simples. Sobre o eixo y também vai funcionar. Vou pegar a projeção aqui em y agora. Essa projeção aqui vale. Estou olhando agora para o cateto oposto. Então a projeção em y é A seno θ. A seno de ômega zero t mais θ0. O mesmo MHS. Certo? Esse vetor que está girando aqui, normalmente a gente chama de vetor girante ou de fasor. Então, quando a gente ouvir esse termo fasor, nada mais é do que esse vetor que está girando com uma certa velocidade angular. Vamos ver uma simulação? Está aqui o nosso sistema massa-mola. Ele está na vertical, mas a gente pode esquecer que tem gravidade aqui. Ou, se considerar a gravidade, também não vai mudar nada, só vai mudar a posição de equilíbrio do oscilador. Ele continua realizando um movimento harmônico simples. E aí eu desloco ele e libero. Observem como esse oscilador que está realizando MHS está sincronizado, está andando junto com esse vetor girante aqui, essa partícula que está em movimento circular uniforme. Em vermelho é o deslocamento do oscilador, do bloquinho, aqui, e aqui o deslocamento, o vetor posição da partícula. Posso escrever ou observar a velocidade de ambos, que é a velocidade do bloquinho, ela fica variando a todo momento. E aqui é a velocidade da partícula em MCU. Ela também varia, mas varia apenas em direção. A magnitude dela, observe que é sempre constante, ou seja, não existe aceleração tangencial. Posso observar a aceleração também, em preto, que é a aceleração do bloquinho, sempre mudando.
e aqui a aceleração da partícula no MCU. Observem que só tem aceleração radial para dentro, é o termo de aceleração centrípeta, não tem aceleração tangencial. Consequentemente, não tem aceleração angular. Isso aqui é movimento circular uniforme, velocidade angular constante. Bom, eu quero dar agora uma motivação para a gente discutir essa superposição de movimentos harmônicos simples. E essa motivação vai ser dada em termos da audição. Então vamos imaginar que a gente tem um tecladista e um guitarrista, e eles vão emitir sons para a gente. A gente ainda não estudou ondas e a gente vai estudar isso mais para frente. Aqui basta saber que essas ondas sonoras são geradas por vibrações. E a gente vai assumir aqui que essas vibrações são harmônicas simples, são movimentos harmônicos simples. Tem certas sutilezas por trás que a gente vai discutir quando a gente falar em ondas. Então aqui o tecladista ele tocou uma nota do teclado, vai ser gerada uma vibração, um movimento harmônico simples. Essa vibração vai ser transmitida através de uma onda até chegar no nosso ouvido. Como que a gente vai ouvir esse som ou por que a gente vai ouvir? Então, essa onda ela vai viajar até o nosso ouvido, ela vai entrar pelo canal auditivo e ela vai colocar em movimento essa pele, essa membrana chamada tímpano. É uma membrana. Se a nota que esse guitarrista tocou corresponde a uma frequência de 440 Hz, por exemplo, ou seja, o movimento harmônico simples correspondente realiza 440 oscilações por segundo, essa membrana, o tímpano, vai vibrar 440 vezes por segundo. Aí ele vibra, ele transmite essa vibração para esses ossinhos aqui, bigorna, martelo. Esses ossinhos transmitem a vibração para o chamado ouvido interno. Lá dentro tem um líquido. Essa vibração viaja através do líquido até chegar nos nervos auditivos que levam a informação até o nosso cérebro. Ok, mas aí digamos que o guitarrista também resolveu tocar. Tocou uma nota na guitarra, essa nota foi gerada por uma vibração, ela vai viajar na forma de uma onda até chegar no nosso ouvido. Vamos considerar que o tecladista continua tocando. Então, o ouvido já está vibrando a 440 Hz, o tímpano. Quando essa nota do guitarrista chegar aqui, qual vai ser a vibração do tímpano? Ela também quer colocar esse tímpano para vibrar. Se ele tocou uma nota um pouquinho diferente, está um pouquinho desafinado, está 441 Hz, o que vai acontecer com essa vibração? Será que vai vibrar de maneira harmônica? Se ele tocou a mesma nota, mas com uma amplitude diferente, será que vai vibrar de maneira harmônica? Então é isso que a gente quer responder agora. Qual o movimento dessa membrana? Qual o movimento desse tímpano? O movimento desse tímpano vai ser a superposição do movimento gerado pelo som do teclado e o movimento gerado pelo som da guitarra. Cada um dos dois é um movimento harmônico simples. Mas será que a combinação dos dois vai ser um movimento harmônico simples? É isso que a gente vai começar a responder. Então aqui, o primeiro caso que a gente vai considerar. O guitarrista e o tecladista estão tocando exatamente a mesma nota, os instrumentos estão afiados, eles estão com a mesma frequência. Porém, as amplitudes de oscilações dos dois movimentos harmônicos simples são distintas, assim como as constantes de fase. Quero saber como vai ser o movimento do tímpano quando eu superpor os dois. Então, um dos movimentos, vamos chamar de x1, em função do tempo, é uma amplitude A1, seno ou cosseno, tanto faz, frequência vezes tempo, mais a constante de fase. Vamos chamar de φ1. Esse aqui é o tecladista. E o guitarrista, x2, igual a uma amplitude A2, diferente dessa, ou qualquer valor, cosseno, mesma frequência, e uma constante de fase qualquer, φ2.
Se só um deles estiver tocando, o tímpano vai vibrar com só aquele movimento correspondente. Vai ser só dessa maneira ou só dessa maneira. Se os dois estiverem tocando, o tímpano vai vibrar assim. É a superposição desses dois movimentos harmônicos simples. Então, o movimento resultante, x de t, é igual a x1 mais x2. Isso aqui é o que a gente chama de superposição. Bem simples, né? Não tem segredo. Mas, observa que eu não sei se isso é um movimento harmônico simples. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever isso aqui de maneira mais apropriada, aí a gente surge alguns detalhes interessantes para a gente discutir. Então, vamos jogar essas expressões aqui. A1 cosseno de ômega 0t mais φ1 mais A2 cosseno de ômega 0t mais φ2. Eu quero tentar juntar essas expressões para escrever algo mais simples, juntar esse cosseno com esse. Porém, aqui eu tenho um A1, que em geral é diferente de A2, eu não consigo colocar nada em evidência aqui. Posso tentar abrir esses cossenos, eu tenho o cosseno da soma, abrir como seno e cosseno, não vai ajudar muita coisa. Então, uma maneira que a gente pode fazer essa soma, escrever de maneira mais simples, é usando o que a gente viu agora há pouco, os fasores. E é assim que a gente vai fazer aqui. A ideia aqui é, eu vou olhar esse movimento harmônico simples aqui como a projeção no eixo x desse vetor girante verde. Esse vetor girante tem comprimento A1. E esse outro movimento harmônico simples vai ser a projeção no eixo x deste outro vetor girante com comprimento A2. Ambos rodam em torno desse ponto com velocidade angular ômega 0. Eu quero a combinação dos dois, a soma dos dois, então eu vou olhar para o vetor girante resultante, que é a soma desses dois, e vou pegar a projeção no eixo x desse vetor resultante. O vetor resultante, uso a regra do paralelogramo, vai estar mais ou menos aqui. Então, o vetor resultante é esse em roxo, que tem comprimento A. A gente vai precisar determinar quanto vale esse A. Tudo isso está girando. O vetor girante em verde, o vetor girante em azul, estão girando nesse sentido, com velocidade angular ômega 0. Se esse gira com uma velocidade e esse gira com a mesma velocidade angular, então esse vetor girante em roxo também vai girar junto. Também tem velocidade angular ômega 0. Vamos imaginar que isso que eu estou olhando aqui é uma foto. Estou olhando essa foto em t igual a 0. Então, quais são esses ângulos aqui em t igual a 0? O ângulo que esse vetor girante faz com o eixo x em t igual a 0, coloca t igual a 0 aqui, é justamente φ1. Já o vetor em azul, no instante inicial, faz um ângulo com o eixo x, φ2. E aí eu quero descobrir a posição angular inicial desse vetor em roxo. Eu vou chamar esse ângulo aqui, que vai do vetor em roxo até o vetor verde, de beta. Esse beta também precisa ser determinado. Eu já sei escrever agora qual é a projeção desse vetor em roxo sobre o eixo x. Então, no instante inicial, em t igual a 0, eu tenho exatamente essa projeção aqui. E ela vale x igual a, que precisa ser encontrado,
cosseno desse ângulo aqui, φ1 mais beta. Esse x é justamente esse x aqui. É a soma dessa componente x do vetor girante com essa componente x do outro vetor girante. Isso aqui em t igual a zero. Agora, para todo t. O que vai mudar? Só vai mudar que esse cara está rodando. Com qual velocidade angular ele roda? Com ômega zero. Então, a projeção ao longo do eixo x será a cosseno ômega zero t mais φ1 mais beta. Então, esse aqui é o movimento do tímpano, daquela membrana, devido à superposição desses dois movimentos harmônicos simples. Notem que é um movimento harmônico simples também. Tem a mesma cara dos outros, uma constante, cosseno, ômega zero t, mais outra constante. Esse beta aqui também ele é mantido constante, porque todos os vetores estão rodando juntos. Só falta para a gente agora determinar quem é o A e quem é o beta. Então é isso que a gente vai fazer agora. Esse comprimento A é bem fácil de determinar. A gente pode pensar assim, isso aqui é um vetor, coloca a setinha aqui em cima, aqui eu tenho outro vetor, setinha, aqui outro vetor, setinha. Então, o vetor A simplesmente é a soma vetorial de A1 com A2. E agora eu quero a magnitude de A, o módulo dele. Então, o módulo de A é raiz quadrada de A escalar ele mesmo. Ou seja, raiz quadrada, pego isso aqui e jogo aqui dentro, A1 mais A2, produto escalar A1 mais A2. E abro isso, né? Aqui eu fico com A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado. E aí eu tenho os termos cruzados. A1 escalar A2 mais A2 escalar A1. Ou seja, duas vezes A1 produto escalar A2. Ou seja, A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais duas vezes produto escalar definição módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Vamos voltar para o desenho. O ângulo entre eles é φ2 menos φ1. Esse ângulo aqui. Então a gente descobriu quem é o A. Já sabemos. Se eu quiser o beta, eu vou refazer esse desenho aqui, pegar esse triângulo, esse lado A, o lado A1 e esse lado A2. Redesenhei ele aqui, está aqui o ângulo beta. Esse ângulo aqui é o ângulo entre A2 e A1, ou seja, φ2 menos φ1. Estou pegando esse menos esse. E esse ângulo aqui vai ser π menos φ2 menos φ1. E aí eu vou usar a lei dos senos. A2 sobre seno beta é igual a sobre
seno desse ângulo em amarelo. Π menos, vamos já mudar esse sinal, então π mais φ1 menos φ2. E daqui eu tiro quem é o beta. E o beta satisfaz seno beta igual a A2 sobre A. O A já é conhecido dessa expressão aqui. Vezes seno de π mais φ1 menos φ2. E aqui, seno de uma soma, usa a identidade seno de A mais B é seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. O π é A e o φ1 menos φ2 é B. Eu posso escrever isso aqui como, verifiquem, seno de φ2 menos φ1. Aqui está trocado em relação aqui. Portanto, beta, finalmente, é o arco seno de A2 sobre A, seno de φ2 menos φ1. Vamos analisar um pouquinho esses resultados? Vamos olhar para a amplitude, que vai ser mais interessante. Estou pegando essa amplitude aqui. Suponha que, vou pegar um caso particular, que o guitarrista e o tecladista estão com exatamente a mesma amplitude. Os instrumentos estão gerando sons, ondas, vibrações com a mesma amplitude. Então, A1 igual a A2. Então, se A1 igual a A2, e eu vou assumir também que a diferença de fase entre esses dois movimentos harmônicos simples, que é justamente φ2 menos φ1, é π. φ2 menos φ1 igual a π. Lembrem que a fase de um movimento harmônico simples é o argumento aqui do cosseno ou do seno. A fase está mudando para cada um desses dois movimentos, só que elas mudam na mesma velocidade, com frequência ω0. Então, em qualquer instante, a diferença de fase entre elas é φ2 menos φ1, ou φ1 menos φ2. Estou assumindo que essa diferença de fase é π, e jogo aqui nessa expressão para amplitude. Aqui vai ficar, vamos escrever tudo em termos de A1, vai ficar A1 ao quadrado, mais A1 ao quadrado, mais 2 vezes A1 ao quadrado, vezes cosseno de π, que é menos 1. Então, ficou A igual a raiz de 2A1 ao quadrado, menos 2A1 ao quadrado, ou seja, 0. O que isso está dizendo para a gente? Que nessa situação em particular, o tímpano, aquela membrana, não vai vibrar. Lembra que esse aqui é o movimento da membrana, da composição dos dois movimentos harmônicos simples. E essa amplitude do movimento do tímpano é dada por essa expressão aqui. Naquela condição, amplitude nula. Sem amplitude não tem movimento, está tudo parado. Se está tudo parado, o cérebro não vai ouvir som nenhum. Então você não ouve nada. Mesmo os dois tocando ao mesmo tempo. Se só um deles tocar, eu ouço. Se o outro tocar junto, eu não ouço nada. Estranho, né? Esse é um efeito que pode acontecer na superposição de movimento harmônico simples. Por que na prática isso não acontece? Porque é muito difícil você fazer com que esse tecladista e esse guitarrista gerem sons em seus instrumentos com a mesma amplitude de vibração e com a perfeita diferença de fase π. Vai acontecer isso uma vez em 1 zilhão
de vezes. Portanto, a chance de você observar esse efeito aqui é extremamente baixa. A menos que você gere ele de maneira perfeita, por exemplo, com sinais de computadores. Eu gero um sinal, uma vibração, com uma dada fase inicial, com uma dada amplitude, e um outro sinal eletrônico, uma outra vibração eletrônica com a mesma amplitude. Faço o código de computador que vai gerar na mesma amplitude, e com a diferença de fase de π. Aí eu vou gerar sons que vão se cancelar, um vai cancelar o outro, o ouvido não vai ouvir nada. Mas na prática, com instrumentos como esse, a chance disso acontecer é praticamente nula. Tá? Outra coisa que dá para notar, se A1 igual a A2, e a diferença de fase agora é nula, ou algum múltiplo de 2π, o que vai mudar é esse sinal aqui. Eu vou ficar com amplitude igual a raiz de 2 a 1 ao quadrado mais 2 a 1 ao quadrado, que é igual a 2 a 1. Elas simplesmente se somaram. E aí o tímpano vai vibrar com o dobro de amplitude. Se eu tiver valores intermediários para a diferença de fase entre 0 e π, essa amplitude também vai variar, vai assumir valores intermediários entre 2 a 1 e 0. Então nesse vídeo a gente encerra por aqui. No próximo vídeo eu continuo falando sobre superposição de movimentos harmônicos simples, mas aí eu vou considerar o caso em que as frequências são distintas e, em particular, pouco distintas. A gente vai encontrar um novo fenômeno chamado de batimento. Então até lá.